Bom, então continuamos a nossa revisão agora com a parte 4. Não se perca, nós estamos na parte 4, number 4. Vamos dar uma explicadinha básica sobre como você pode resolver problemas de reabilitação. Basicamente, numa prova de OAB ou de concurso público, numa prova do curso de Direito, o que se põe é uma questão de reabilitação para que o aluno saiba se a parte tem ou não direito a pedir o Instituto da Reabilitação. Então eu vou mostrar esse problema aqui, depois nós vamos ver os requisitos da reabilitação para que a gente possa resolver o problema. Então o problema diz o seguinte: Furuí, residente domiciliado no Acre, no prazo de 2 anos após o término da execução de sua pena, não tendo demonstrado efetivo e constante bom comportamento público e privado, tendo exibido documento que comprova novação da dívida decorrido 2 anos do dia em que terminou a execução da pena privativa de liberdade, pode ser beneficiado pela reabilitação? Calma. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui. O nosso colega pediu ali para que a gente desse uma explicada nessa reabilitação. Bom, então eu vou colocar aqui na tela para a gente poder ver as condições da reabilitação. Então preste atenção que tudo isso que a gente explica aqui, além de ser importante para o concurso público e para a prova da OAB, também é importante para que você possa ganhar dinheiro, muito dinheiro, e eu espero que ganhe muito dinheiro na vida prática. Olha, você tem que ver as condições da reabilitação. O cara te procura e pergunta: doutor, eu tenho direito à reabilitação? Primeira condição, gente, é que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória. Primeiro, o que é reabilitação? Reabilitação é um instituto de direito penal que tem como objetivo reabilitar a pessoa. A pessoa foi condenada, a pessoa cumpriu a pena, agora ele é um egresso. O egresso é aquela pessoa que cumpriu a pena e saiu do sistema penal. Evidentemente que quando ele sai, a regra é que ele seja marginalizado, a regra é que ele seja segregado, a regra é que uma pessoa que saiba que ele é um egresso não lhe dê emprego. Razão pela qual ele tem o direito de se reabilitar. Mas a primeira condição para que ele se reabilite, o que é essa reabilitação? Se vai apagar todos os registros daquela condenação dele. Qualquer empresa não terá condições de puxar esses antecedentes, de saber que ele cumpriu pena, justamente para que ele não seja discriminado. Professor, mas o juiz criminal pode puxar esses antecedentes? Pode. Quem não vai ter direito aos antecedentes vai ser justamente o empregador dele e as outras pessoas que convivem com ele. O primeiro requisito é que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória. O que significa dizer que se ele recorreu da sentença condenatória dele e o recurso dele ainda não foi julgado, a sentença não transitou em julgado. Então, se na questão vocês perceberem que não houve trânsito em julgado da sentença condenatória, pode descartar que ele não tem direito à reabilitação. O segundo requisito são os 2 anos da extinção da pena ou do término da execução, computados o período de prova do SUSI e do livramento condicional. Eu peço licença para explicar esse segundo requisito aqui, porque às vezes as pessoas calculam mal e se houver uma maldade do elaborador da questão, você vai se complicar. 2 anos da extinção de pena significa o seguinte: ele praticou um determinado fato, ele foi denunciado e houve o recebimento da denúncia, e depois ele foi condenado, houve a publicação da sentença dele. Aí ele cumpriu a pena dele, suponhamos que foi um homicídio simples, e ele cumpriu um homicídio simples, ele cumpriu
6 anos de pena. Nesses 6 anos de pena, nós temos que ter aqui uma data em que ele cumpriu a pena. A reabilitação pode ser pleiteada 2 anos da extinção da pena. Então, imaginemos que eu tivesse uma pena cumprida em 10/5/2002. Quando essa pena estaria com 2 anos de cumprimento? 9/5/2004. Você inclui o dia do início e exclui o dia do fim. Contagem de prazo. Então, em 9/5/2004, ele cumpriu o requisito dos 2 anos após o cumprimento da pena. Os 2 anos aqui, ó. Professor, mas ele não ficou preso. Ele teve uma pena e ele foi, então, beneficiado pelo SUSI. Ele passou a pena dele toda, foi suspensa. Aí eu tenho que contar esses 2 anos da extinção aqui do SUSI. Professor, ele foi beneficiado por um livramento condicional. Eu tenho que contar os 2 anos da extinção do livramento condicional, né? Sempre é 2 anos para frente, né? Sempre é 2 anos para cá, após o cumprimento da pena. Deu para entender isso? Fácil, tranquilo. Outros requisitos. Aí você me pergunta, né? Ela me perguntou, mas tem requisito e pressuposto. Na verdade, todos são os requisitos, né? Muda um pouco de nome na doutrina, mas um outro pressuposto é que ele seja domiciliado no país no prazo de 2 anos após a extinção da pena ou do término da sua execução. Então significa, professor Franklin, que esse período aqui ele tem que estar domiciliado no Brasil? Sim. Esse período aqui ele tem que estar domiciliado no Brasil? Sim. Esse período aqui ele tem que estar domiciliado no Brasil? Sim. Professor, se ele estiver no Uruguai, ele mora numa cidade no Uruguai, ele só atravessa a fronteira e vai trabalhar no Rio Grande do Sul. Não interessa. Residente domiciliado no Uruguai, não pode. No Paraguai, não pode. No Japão, não pode. Portugal, professor, tem aquela questão de considerar o brasileiro como português e o português como brasileiro? Não pode. Ele tem que ser residente domiciliado num país. Próximo requisito ou pressuposto: demonstração efetiva de constante e bom comportamento público e privado. Só quer dizer que ele tivesse acordo de reciprocidade, mesmo assim não há. Não interessa, ele tem que estar residente domiciliado no Brasil, né? Reciprocidade entre Brasil e Portugal serve para outras coisas, mas não para efeito de reabilitação. Professor, então esse bom comportamento público e privado, aqui ele tem que ter bom... Vou trocar a canetinha para ficar mais visível, né? Para visível para você. Então aqui, nesse período aqui, ele tem que ter bom comportamento público e privado. Como é que é medida, professor, esse bom comportamento público e privado aí? Não houve nenhuma ocorrência contra ele. Aí aconteceu uma ocorrência, ele puxou uma arma e ameaçou o cara com uma arma de fogo. Mau comportamento público. Deu porrada na mulher, encheu ela de porrada lá. Mau comportamento. Ela foi lá, fez a ocorrência na violência doméstica contra ele. Mau comportamento privado. Tá? Então ele tem que demonstrar efetivo e constante bom comportamento público e privado. E ressarcimento do dano causado pelo crime. Gente, o que é ressarcimento do dano?
Se ele foi condenado por estar dirigindo veículo automotor e ter, por exemplo, atropelado e lesionado uma pessoa, ele tem que demonstrar que ele pagou o tratamento dela no hospital, que ele pagou a cirurgia, que ele pagou a fisioterapia, enfim, que ele ressarciu o dano. Se foi uma pessoa que, por exemplo, Ficar incapaz de pagar a pensão corretamente. ficou incapaz, né? Foi um acidente em que ele matou uma pessoa, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então ele comprova que ele pagou o funeral, ele comprova que ele pagou o tratamento da vítima, ele comprova que ele pensiona os dependentes da vítima até os 65 anos, etc. Se foi um furto, ele comprova que ele devolveu a coisa subtraída. Então isso aqui é o requisito do ressarcimento do dano. Ou demonstração da absoluta impossibilidade de fazê-la até o dia do pedido. O cara é pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Não tem nem para dar de comer e pagar para os filhos dele. Ele vai mostrar sua impossibilidade. Ou exibir documento que comprove a renúncia da vítima. A vítima se compadeceu da situação de penúria dele. Então assine aqui, minha senhora, por favor, um documento que você está renunciando o direito à reparação do dano do meu cliente para que ele possa entrar com a reabilitação. Ou novação da dívida. Ele não tinha como que pagar, mas ele tinha um Corcel 76. A vítima queria, era uma colecionadora, aqueles Corcéis horríveis. Então eu vou fazer a novação. Em vez de eu pagar, como não tenho dinheiro para pagar, eu vou dar um Corcel para ela, ou dou uma televisão. Seria uma permuta, né? Uma permuta, alguma coisa que fizesse um acordo de pagamento com a vítima. Não, aqui teria a novação aqui, gente, ela pressupõe uma permuta entre bens móveis ou imóveis, tá? Alright, então esses são os requisitos. Não tem mais aqui já são os efeitos, né? E aí eu volto para o meu problema. Vamos voltar para o nosso problema aqui. Então o nosso problema aqui, rapidamente, o Furuí, domiciliado no Acre, então ele preenche o primeiro requisito de domiciliado no país, no prazo de 2 anos após o término da execução de sua pena, também preenche o requisito de 2 anos aqui, não tendo demonstrado efetivo e constante bom comportamento público e privado. Se ele não demonstrou bom comportamento público e privado, ele tem direito à reabilitação? Não. Você responde não, simplesmente porque o requerente não demonstrou efetivo e constante bom comportamento público e privado. Ponto. Matou a questão. Fácil. Isso é muito fácil, muito fácil. Outra, Gaguinho, residente domiciliado no Rio Grande do Norte, no prazo de 2 anos após a extinção de sua pena, tendo demonstrado efetivo e constante bom comportamento público e privado. Não tendo ressarcido o dano. Se o ressarcimento reparar o dano é um requisito para a reabilitação. Se ele não ressarciu o dano, você vai responder simplesmente: tem direito à reabilitação? Não, porque não ressarciu o dano causado pelo crime. Nem justificar a impossibilidade de fazer. Outra questão. Diga. Diga. All right. All right, thank you. That's all right. Revogação? As questões de reabilitação, elas estão assim, mas eu posso ter uma questão de revogação? Posso. Se ele se tornar, por exemplo, reincidente, ele, mesmo tendo sido reabilitado, ele se torna reincidente.
E a reincidência, a reabilitação não impede a reincidência, ele vai ser reincidente. Tá? Ele perde a reabilitação, né? Ele vai perder o direito à reabilitação se ele se tornar reincidente. Volta de novo a ficha dele, tá? Vamos só mais essa aqui, para você já entender o espírito da coisa. Hilder, residente domiciliado no Amapá, no prazo de 2 anos após o término da execução de sua pena, tendo demonstrado efetivo e constante bom comportamento público e privado, tendo demonstrada absoluta impossibilidade de ressarcir o dano, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória que o condenou à pena privativa de liberdade por causa da interposição de um recurso. Ora, nós já explicamos que para ele pedir a reabilitação, ele precisa pedir quando a sentença transitou em julgado. Se eu tenho uma situação em que a sentença não transitou em julgado, porque ele mesmo interpôs um recurso da defesa, o recurso suspende, né, o trânsito em julgado e, consequentemente, ele tem direito à reabilitação? Não, porque não houve trânsito em julgado da sentença condenatória, justamente porque ele interpôs um recurso e o recurso interrompe o prazo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A 29? A 29. Maria, residente domiciliada na Bahia, no prazo de 2 anos após o término da execução de sua pena. Então até aí tudo bem, mora na Bahia, no Brasil. 2 anos após a execução da sua pena, também está cumprindo o requisito. Tendo demonstrado efetivo e constante bom comportamento público e privado, cumpriu o outro requisito. Tendo ressarcido o dano causado pelo crime, cumpriu o outro requisito. Decorridos 2 anos do dia em que terminou a execução de sua pena privativa de liberdade, foi beneficiada pela reabilitação. Contudo, houve condenação da reabilitada como reincidente com sentença transitada em julgado, a pena de prestação pecuniária. Haverá revogação da reabilitação? Então vamos aqui, antes da gente responder o problema. Muito bom, viu, Gi? Gostei, obrigado. Quando o aluno faz uma interferência que ajuda, eu agradeço, porque aí o aluno, ele às vezes, a dúvida do aluno não é a dúvida do professor. Então, gente, vamos olhar aqui, antes de responder o problema da Maria, baiana, Maria, comedora de acarajé, vamos responder aqui as hipóteses, primeiro olhar as hipóteses de revogação da reabilitação, complementando a pergunta da Jaque. Pode ser decretada a revogação da reabilitação de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Quando ocorre a revogação? Vamos colocar aqui do ladinho, né? A gente fazer uma cola. Na prova não poderá ter cola. Perigo. Ocorre com a condenação do reabilitado como reincidente por sentença transitada em julgado, a pena que não seja de multa. Então revoga a reabilitação. Vamos lá. Condenação número 1, a pena privativa de liberdade. Número 2, a pena restritiva de direito. Então, ocorre a revogação da reabilitação com uma sentença
que lhe impõe a reincidência, com sentença transitada em julgado, a pena que não seja de multa. Então, a pena privativa de liberdade que o faz reincidente, ou a pena privativa de liberdade, ou restritiva de direito, que o faz reincidente, é a hipótese de revogação da reabilitação. Não revoga. Não revoga a reabilitação. Número 1. Reincidência. Em multa. E 2. Reincidência em medida de segurança. Então agora, vamos só ver aqui o próximo slide. Ocorre, se sobrevier condenação, que torne o reabilitado reincidente, a não ser que essa condenação imponha apenas pena de multa. Então, para a gente responder o problema da Maria, agora vamos voltar lá para o problema da Maria, né? Vamos lá para o problema da Maria? Então, aqui, gente, a dona Maria tá beleza pura, né? Ela tá lá na Bahia comendo acarajé, 2 anos depois do término da execução de sua pena, demonstrou efetivo e constante bom comportamento público e privado, ressarciu o dano e por isso foi beneficiada pela reabilitação. Houve a condenação da reabilitada como reincidente por sentença transitada e julgado a pena de prestação pecuniária. Prestação pecuniária é o quê? Não, estou triste, vou me suicidar daqui a pouco. Porque não é possível, um professor esforçado como eu faz uma pergunta dessa, o aluno no final do curso me diz que a prestação pecuniária multa o professor Franklin vai realmente... Vou me jogar, tem um prédio alto aqui para me jogar? Não é possível. Gente, prestação pecuniária é pena restritiva de direito. É pena restritiva de direito. Então, se ela foi condenada como reincidente, em sentença transitada em julgado, a uma pena de prestação pecuniária que é restritiva de direito, haverá revogação da reabilitação? Sim. Sim, porque a revogação da reabilitação ocorre ou por pena privativa de liberdade, que faz com que a pessoa seja reincidente, ou por pena restritiva de direito, que faz com que a pessoa seja reincidente, que é o caso aqui. Tá? Realmente. Mais umazinha aqui embaixo. Tá aqui já Nádia, residente domiciliada no Rio de Janeiro, no prazo de 2 anos após o término da execução de sua pena, tendo demonstrado efetivo e constante bom comportamento público e privado. Até aí tudo bem. Ressarcido o dano causado pelo crime. Decorrido 2 anos do dia em que terminou a execução de sua pena privativa de liberdade, foi beneficiada pela reabilitação. Até aí ela podia ser beneficiada? Sim ou não? Sim. Contudo, houve condenação da reabilitada como reincidente por sentença transitada em julgado a pena de reclusão. Pergunta-se, haverá revogação da reabilitação? Sim. Por quê? Toda vez que uma pessoa reabilitada é condenada em sentença transitada e julgada como reincidente a pena de reclusão, há necessidade da revogação da reabilitação. Então, gente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado para vocês e até a próxima. Verdade, verdade. Hein? Grande abraço.
Voltando. Porque até tem matéria de jornal, de imprensa blitz, nas festas que tiveram na cidade bem festeira, que encontra pais com filhos, adolescentes atrapalhados. Vejo assim. Mas deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar o que acontece. Não tem a ver o que ele está falando. E eu queria te explicar o seguinte. Se vem uma fiscalização, conselho tutelar aqui, vamos supor no Centur, ou vem os agentes de proteção aqui no Centur e pegam essas quadrilhas funcionando e essas quadrilhas não têm autorização judicial para tal, as quadrilhas podem ser autuadas. O estabelecimento, a associação, ele pode ser autuado. Ele pratica o que a gente chama de infração administrativa e ele pode ser punido com multa, é dinheiro. A gente vê mais, né? então, quando o adolescente está desacompanhado. Não, espetáculos, toda vez que se trata de diversões e espetáculos públicos. No dia a dia, na prática. A gente vê da prática diferente, é isso que eu estou comunicando. Não, mas quando... Inclusive em matéria de TV, quando um canal de PRBA vai num programa desse aí, uma batidão aí na polícia, mas a galera aí da DPA aí, da Delegacia de Proteção ao Adolescente, encontra adolescente desacompanhado, aí sim, o adolescente... Da data. Né? Da data lá. Mas quando tem um maior responsável. Não, eu estou falando em espetáculos e diversões públicas, né? Então vamos fazer a divisão. A minha irmã estava no parque, ela tinha 15 anos, estava com a namorada, a mãe do pai do namorado. Precisaram para ela retirar a menina. Porque existem determinados locais que não são adequados para o adolescente. Num local como esse, num bar, o adolescente pode, numa situação, consumir bebida alcoólica, usar droga, ou até ser objeto de abuso sexual, alguma coisa assim, tá? Então, por isso é que, às vezes, o conselho tutelar ou os agentes de proteção vão no estabelecimento e autuam o estabelecimento. Então, diversões... Não, volte lá, calma lá. Diversões e espetáculos públicos, há necessidade de que o juiz dê o alvará, estabelecendo horário, local, idade, frequência e o responsável pelo espetáculo ou diversão deverá colocar as normas em local visível, tá? Até que horas aquela criança pode, qual é a frequência, etc. Crianças menores de 10 anos só poderão assistir espetáculos, diversões públicas, se estiverem acompanhados pelos pais ou responsáveis. Agora, atenção para que eu não coloquei a jurisprudência aqui, mas fiz uma pesquisa sobre essa situação aqui. Houve uma situação em que o pai e a mãe levaram uma determinada criança, eram 3 filhos, essas crianças foram para assistir um filme. E o filme era inapropriado para a idade daquelas crianças. Mas o cinema, o pai e a mãe preenchem uma autorização e você pode entrar com a criança para assistir. Só que, por infelicidade daquele pai, o conselho tutelar, o agente de proteção, estavam fazendo uma fiscalização no local. E quando viram que aquela criança estava acompanhado com o pai e a mãe, num espetáculo, no caso era um cinema, né? E que era inadequado para a idade daquela criança, o que é que eles fizeram? Obrigaram o pai e a mãe a retirarem a criança do local. Esses pais recorreram e o STJ manteve a decisão. Eu tenho, mas em outro slide, não nessa aula aqui, posso depois mostrar para vocês, de que foi mantido a decisão de que agiu corretamente, não houve abuso de poder por parte do conselho tutelar, porque era inadequado para aquela criança, tá? Passando. Oi? Sim. Regras gerais, vamos lá. As revistas e publicações consideradas impróprias para crianças e adolescentes deverão circular
lacradas e com aviso a respeito. Então, se vocês perceberem, quando vocês vão na banca de revista, vê lá a revista Playboy, ela está com uma capa fosca, né? Ou não? Depende, mas deveria, né? Ela deveria. Então, há polêmica no assunto, por isso que vocês estão rindo. Na verdade, gente, o que a Playboy tem feito, ela tenta